E aí, gente, quem está na sala hoje, eu já queria que colocasse o nome aí no bate-papo, tá? Para depois eu fazer o registro. Então, vamos lá. Primeiro eu vou. Jarison. Jarison entrou. Primeiro, hoje é o nosso último encontro, né? O Jarison, né, acabou de entrar. Coloca o nome aí no bate-papo, tá, Jarison, para que eu deixe registrado depois. Então, hoje é nosso último encontro da nossa disciplina de História. A nossa disciplina, ela finaliza no dia 11/9, e aí o prazo máximo para envio das atividades é no dia 11/9, tá, gente? Se por acaso, nesse dia, o aluno não tiver conseguido enviar as atividades, pelo SIGA vai encerrar dia 11, tá? Mas se por acaso, nesse dia, o aluno não tiver conseguido finalizar as atividades por alguma coisa, alguma justificativa plausível, ele vai poder entrar em contato comigo e explicar o porquê, tá? Para daí eu analisar o caso e ver se eu posso aceitar, tá bom? Mas, por gentileza, né, quem estiver já fazendo, que já quiser ir encaminhando, as que já tem feita, né, para não acumular e para você enviar depois, fique à vontade que eu estou recebendo desde o primeiro dia de aula, tá bom? Então, aqueles que já fizeram algumas que quiserem enviar, já estou recebendo, não tem problema. Dito isto, hoje eu vou falar um pouquinho nesse início sobre algumas atividades, tá? Primeiro, acredito que a grande maioria já fez aí a primeira atividade. A primeira atividade é um diário. Você vai produzir uma fonte histórica. Se alguém tiver alguma dúvida, é só seguir aquela ordem dos parágrafos, tá? Você verifica a quantidade de linhas, que eu coloquei o mínimo e o máximo. Se eu não me engano, o mínimo é 20, o máximo é 30, né? E aí tem o que eu especifiquei que de fato o texto tem que ter, né? Tem que ter uma fotinha com a biografia sua, né? Sua idade, seu nome, né? O que você faz, o que mais você achar que é importante estar na sua biografia. É um resumo de quem você é. Tá? Pequeno, não precisa ser muito grande. Se não tem como colocar uma fotografia sua, coloque, né, uma imagem que te represente. E aí depois você vai seguindo aquele passo a passo dos parágrafos, que ao todo são 5 parágrafos, e em cada parágrafo eu peço para que você faça um esclarecimento sobre algumas coisas da pandemia na sua vida. Tá? Então, você abordando parte do que eu solicitei ali, eu já considero a atividade, né? Cada parágrafo ali. Já o segundo desenho, a segunda atividade, ela vai muito do que você vai ler. Então, eu disponibilizei, né, sobre os primeiros povos da antiguidade, né, os primeiros hominídeos, tá? Então, como, né, eu disponibilizei textos falando sobre o surgimento dos hominídeos, né, como que o homem surgiu, sobre as teorias, o criacionismo, o evolucionismo, as que existem, e aí eu pego e coloco, né, alguns textos falando sobre a abordagem dos períodos históricos lá do Paleolítico e do Neolítico, até chegar na Idade Antiga. O que é a Idade Antiga? É quando começou a surgir as primeiras civilizações, porque antes disso nós não tínhamos civilizações, tá bom? Nós tínhamos grupos, né, de nômades, depois eles se sedentarizaram, mas nós não tínhamos ali uma formação mais complexa, onde, né, com governantes, com cobrança de impostos, tá? Enfim, nós, antes desses povos que nós vamos estudar hoje, a gente não tinha civilizações, tá? A gente tinha alguns aglomerados de povos ali quando eles se tornaram nômades. Então, para que o aluno faça a atividade 2, ele vai ter que ler os textos referentes aos primeiros hominídeos e a divisão, né, temporal que a história fala, que é o Paleolítico, quando eles eram sedentários, quando eles eram nômades, viviam de um local para o outro, né, caçando e pescando, se alimentando ali dos animais, colhendo frutos, que eles eram caçadores e coletores, tá bom? É,
Era a idade da pedra lascada, onde eles não tinham muito trato com os instrumentos, né? Então, os instrumentos, o Paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada também, né? Então, os instrumentos, eles não tinham muita a questão de polimento, né? De afiar pontas, enfim. Isso é feito no Neolítico, tá bom? E no Paleolítico, no final do Paleolítico, a gente já tem um domínio do fogo. Então, o homem começa a dominar o fogo. E isso, e também, né, nesse período de transição, né, o domínio da agricultura e do pastoreio. Isso permite com que se migre do paleolítico para o neolítico. Aí o neolítico vai ter características diferentes. Sedentarismo, eles vão se fixar em determinado local, até porque já se tem a prática do domínio da agricultura e do pastoreio, tá? Então isso vai permitir com que essas sociedades cultive plantações para que não precise ficar migrando em busca de alimentação de um lugar para o outro, tá? E também domestique animais que vai servir ali como alimentação, tá? Vale salientar que eu pedi 2 desenhos, um representando cada período. O primeiro período do Paleolítico, e aí você vai trazer um pouco das características do Paleolítico. Além dos textos que eu disponibilizei, eu também coloquei vídeos curtos, né, que também falam um pouquinho melhor sobre o período Paleolítico e o Neolítico, né, com imagens, com as características do período. Então, tenta abordar nesse desenho rupestre, né, pode dar a forma com que eles faziam os desenhos nas rochas e tudo mais, o modo de vida das populações do Paleolítico, os povos caçadores, coletores, né, nômades, e tente abordar no desenho 2 o Neolítico, que já é a sedentarização, a domesticação da agricultura, o pastoreio, já é uma vida em agrupamentos, tá? Que é o primeiro passo aí para as civilizações, tá bom? Então é isso que eu pedi para que os desenhos sejam identificados, ou desenho 1, ou desenho 2, ou então você escreve que um é do Paleolítico, o outro é do Neolítico, e aí você pega e coloca embaixo, né, ou em algum outro, ou até no próprio e-mail que você enviar, o que você tentou representar, se foi um momento que eles estavam caçando, se foi um momento que eles estavam coletando frutos, né, ou simplesmente se alimentando de um animal que eles haviam abatido, tá bom? Uma breve explicaçãozinha do um momento ali de convivência mesmo, tá? Então, uma breve explicação. Então, a atividade 1 e 2 é isso. A 3 é um questionário, tá, gente? Só para deixar claro. E a 4 e a 5 são perguntinhas subjetivas que as respostas estão nos textos que eu coloquei, né? O primeiro questionário 4 fala sobre o Egito, eu acho que tem uma pergunta sobre a Mesopotâmia, né? O outro fala sobre Grécia, eu acredito que Roma também. E aí depois a gente tem a última prova também do segundo bimestre. Alguém ficou ainda com alguma dúvida relacionada às atividades? Eu estou falando isso aqui, tá? Acho que tem alguns alunos que não estão entendendo, mas é porque está me chegando algumas dúvidas, e aí só para poder esclarecer, talvez tenha algumas coisas confusas ainda, tá bom? Se tiver alguma dúvida, esse é o momento, não fique com vergonha, tá, gente? Dúvidas acontecem, tá? Quem está entrando aí, por favor, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu acho que não. Gente, aqui no bate-papo só tem o nome de Everton para mim, Kégila e Lucas, tá? Os demais, por favor, assinem de novo. Tudo bem? Coloque o nome aí no. Agora na Yannis. Francisco Thiago. Acho que perdeu o Jarison. Tudo bem. Os demais aí que estão na sala, depois coloquem o nome, tá bom? Então, né, vamos já falei um pouquinho sobre o que eu achava que poderia estar causando dúvida devido às perguntas que chegam para mim no bate-papo. Então, vamos falar um pouquinho hoje, Sayonara, Francisco André. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre os conteúdos referentes ao segundo bimestre, que são os povos, né, da antiguidade, tá? Então, vou apresentar aqui um slide para vocês.
Vocês já estão fazendo, alguns já até terminaram, né, as atividades aí, já tive aluno que me mandou as atividades completas, né? Tá tendo dificuldade, gente? Algum questionamento inicial sobre o conteúdo para que eu possa já ir em cima dessas dúvidas hoje ou não? Tranquilo? Então vamos lá. Vou reproduzir aqui a minha apresentação, tá? Eu acho que não tem, né? Dúvida no chat? Não, não tem. Vou reproduzir aqui para vocês a minha apresentação de slide. E aí a gente vai falar hoje sobre o conteúdo relacionado ao segundo bimestre. Eu não fiz, né, um slide falando de todos os povos que eu citei no roteiro para vocês, porque eu me fixei mais nas perguntas que eu coloquei no questionário, né, nos povos que eu coloquei relacionados aos questionários, e também no que tem na prova, tá bom? No entanto, e que geralmente são mais cobrados aí em provas de Enem, essas coisas, porque não é um conteúdo que é tão cobrado assim mais, mas quando sai, são basicamente desses povos que eu vou tratar hoje, que aparecem muitas coisas também, tá? Mas, lá no nosso roteiro, além do que eu vou tratar aqui, tem pequenos vídeos também, né, e textos falando sobre alguns povos que eu não vou fazer uma abordagem mais ampla aqui, como os fenícios, que eu vou até citar, né, os persas, os hebreus também, né, os chineses, que são os povos do Extremo Oriente, os indianos, tá bom? Que são as civilizações do Extremo Oriente. Então, hoje, nesse slide para vocês, eu vou falar basicamente aqui das que são conhecidas, né, como as primeiras civilizações que são ali o berço da humanidade, né, que são tratadas assim, dessa maneira. No entanto, vale deixar bem mencionado e bem registrado aqui para vocês que as primeiras civilizações, né, ou seja, aqueles agrupamentos que começaram a ter mais complexidade, a uma estrutura mais diferenciada, né, de hierarquia, de regras, né, elas se formaram em diversos locais ao mesmo tempo. Elas não são restritas somente, né, à Mesopotâmia e ao Egito. A gente vai ter também, são considerados, sim, o berço, né, das civilizações, esse local, mas, digamos que no mesmo período de tempo, nós também vamos ter essas civilizações surgindo em outras partes também, como é o caso do Extremo Oriente, tá? Como é o caso também da América, tá? A gente também começou a ter, né, esses povos que iniciaram aí primeiras civilizações, que tiveram suas escritas, seus calendários, tá? Então, devo registrar isso. Eu acho que entrou um aluno agora, que eu não sei se é ele, que eu até mencionei que eu iria ver a questão do Siga, né, de como postar as coisas no Siga. Não é que eu não esqueci, é que eu verifiquei com o pessoal aqui do campus e os professores da informática, diz eles que fazem só uma orientação nas aulas, então não tem nenhum vídeo gravado. Aí no campus eu verifiquei também, não foi feito, né? Eu até pesquisei na internet, tem alguns vídeos, só que eu acabei não indicando esses vídeos, porque eu achei vídeos, né, bons, mas, né, sem muita elaboração, e talvez algumas coisas pudessem até mais confundir do que ajudar. Mas tem vídeos na internet, se vocês quiserem pesquisar depois, como postar atividades pelo Siga. Tem até uns adolescentes que postaram esses vídeos, né, eu acho que como forma de ajudar, tá? Então, por isso que eu não orientei. Mas, se de toda forma, né, eu estou aberta aí para receber no e-mail e no WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as primeiras civilizações. E eu vou começar a falar sobre uma das civilizações que são consideradas o berço da humanidade, tá? Então, aqui eu trouxe um mapa para vocês, que esse mapa mostra, né, hoje, qual era a região conhecida naquela época por Mesopotâmia, né? Então, o termo Mesopotâmia, ele só foi dado muito tempo depois pelos gregos, quando chegou e conquistou ali aquela região, tá? Então,
Hoje, na atualidade, essa parte, né, que está aqui mais rosinha, vermelha, é a parte que na antiguidade compreendia a Mesopotâmia, tá? Então, nós temos o Iraque, né, nós temos parte da Síria, chega aqui próximo à Turquia também, em alguma região. Então, ela abrange hoje em dia alguns países, tá? E aqui, no ladinho, né, numa forma mais macro, a gente tem um registro de onde ficava ali essa sociedade da Mesopotâmia, tá bom? Então, dá de vocês verificarem aí tanto ela aqui numa escala mais micro, né, mas ela também numa escala mais macro, tá bom? Então, vamos partir para os nossos slides aqui. Com base no que eu coloquei nos roteiros, nos livros, vocês puderam verificar que todos os povos que a gente tratou, eles tiveram um diferencial, né? Ou seja, eles tiveram uma característica que os aproximava do porquê que aqueles povos, né, chegaram, se constituíram em sociedades que vão se constituir aí nessas primeiras civilizações. Qual era a característica fundamental? Os rios, tá? Então, como houve lá no Neolítico a domesticação das plantas, né, da agricultura, do pastoreio, então eles aprenderam a cultivar. Então, qual é uma característica que os povos vão precisar para poder água? Né? Então, todas essas civilizações da antiguidade, elas procuravam pontos estratégicos, e esses pontos estratégicos eram os rios, tá? Então, com destaque, a Mesopotâmia, né, ela se localizava num vale, né, entre os rios Tigre e Eufrates, então, esses foram os rios ali onde essas civilizações buscou para se estruturar, tá? Hoje, como eu falei para vocês, nós temos na região que era conhecida como Mesopotâmia, Iraque, Kuwait, né, Síria, sul da Turquia, a região que é conhecida como o Oriente Médio. Tá? Então, o termo Mesopotâmia, não só Mesopotâmia, né, gente, que ela ficava entre os rios Tigre e Eufrates, mas o Egito, nós temos o Nilo, né, os povos do extremo Oriente, os chineses, né, a gente tem o Rio Amarelo, os indianos também, o Rio Ganges, né, então, todas essas civilizações, elas buscaram locais que propiciavam a elas, a irrigação dos seus plantios, né, e o seu dia a dia, que era ali com base, né, na necessidade que havia, né, de ter água por perto para poder plantar, para poder usar ali no seu dia a dia, tá? Então, o termo Mesopotâmia vem do grego, que significa meso, meio, né, e pótamos, água, então, terra entre rios, então, ela ficava entre, né, os rios Tigre e o rio Eufrates, tá bom? É dessa civilização lá da Mesopotâmia que nós temos algumas invenções que se perpetuaram aí ao longo aí dos tempos, tá? Claro que outras civilizações também foram desenvolvendo algumas coisas que facilitassem o seu dia a dia, a sua vida ali em comunidade também. Tá? Então, a gente tem o arado, que foi uma invenção muito boa, né, o arado de cobre na agricultura, isso propiciou o aumento da produtividade, tá? Uso da força animal na agricultura também, porque antes, né, eles se trabalhavam não com a questão do metal, né, para arado da agricultura, mas ainda aquela forma mais rudimentar, né, de madeira, enfim, e a força humana ali também ajudando. Então, construções de diques e barragens também, que é a questão da água, né, para poder fazer o processo de irrigação, então, de armazenagem das águas, para poder melhorar ali suas práticas agrícolas. Então, é dessa civilização também o uso da roda em veículos, tá? Nessa civilização também a gente já tem uma divisão do ano em 12 meses e da hora em 60 minutos, e é de lá que nós tivemos aí um dos primeiros registros de escrita, tá? Que é a escrita cuneiforme.
tá? Então, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia desenvolveram aí as suas escritas, que são conhecidas como as primeiras formas de escritas. Depois, lá nos conteúdos, lá do terceiro, do quarto bimestre, vocês também vão ver que aqui na América, no continente americano, nós tivemos povos, né, os maias, incas, os astecas, que desenvolveram também suas formas de escritas. Os povos do extremo oriente também, mas esses, né, a escrita cuneiformes e os hieróglifos do Egito, eles são conhecidos como as primeiras formas de escritas registradas também, que se tem registros históricos e arqueológicos também, tá? Deixa eu só ver aqui que o meu celular tá gritando muito, às vezes pode ser algum, não. Então, vamos lá. Essa é uma placa, né, de argila, uma réplica de placa, que tem incisões de escrita cuneiforme. Tá? Então, a escrita cuneiforme, ela era feita, né, todos os seus, as suas imagenzinhas, né, os ícones que eram empregados nessa escrita, eles tinham formato de cunha, tá? E cunha, né, esse instrumento aqui. Então, um tipo, né, de estilete que imitava aí uma cunha, e também os escritos eram feitos aí nessa forma, né, as imagenzinhas, que eram colocadas nessas placas, como a forma de, né, de linguagem entre eles, de registros, ela levava esse formato, tá? Então, é uma das primeiras fontes, né, históricas, o registro da escrita cuneiforme, tá? Uma outra grande civilização que existiu, e aí só deixar registrado, na Mesopotâmia nós tivemos uma infinidade de povos, tá, gente? Não existia um único povo lá na Mesopotâmia. Então, nós temos aqueus, jônios, eólios, dórios, tá? Então, vários povos habitaram aquela região. Era uma região muito grande, né? Então, vários desses povos chegaram até a constituir impérios, né? Mais para frente, ali na história maior, ali na linha cronológica da Mesopotâmia, tá bom? Então, vamos lá para uma outra grande civilização que existiu na Idade Antiga, tá? Que é a civilização do Egito. Então, vai ter também uma foto, né, do mapazinho do Egito. Então, hoje, né, o país que é o Egito atual hoje, né, ele é um país que quase todo o seu território está ocupado pelo deserto do Saara. E a maior parte dessa população encontra-se nas margens ou no delta do Rio Nilo, que na próxima imagem vocês vão entender, né, o que significa isso. E o Egito, ele sempre foi considerado, principalmente lá na antiguidade, uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque a gente tem uma civilização se formando num local inóspito, né? Digamos que num grande deserto. Então, se não fosse a existência do Rio Nilo, né, que propiciou com que essas sociedades se fixassem na margem, né, e no delta, né, nos diversos braços ali do Rio Nilo, não poderia, né, ter condições ambientais para a existência dessas populações, tá bom? Então, o Egito, ele é considerado, né, uma dádiva do Nilo. É graças à existência do Rio Nilo que o Egito, ele se constituiu, tá? Então, aqui, a gente tem também uma localizaçãozinha aqui do Egito, tá? O Egito Antigo, né? Aqui a gente pode verificar o Rio Nilo, né? Correndo, né, de norte a sul do Egito. Então, foi graças a esse Rio Nilo que a gente teve grupos humanos se fixando, né, aqui nas margens, né, e aqui no delta, né, o delta é esse monte de braços aqui do rio, né, onde a gente tem várias desembocaduras, né, que vêm para formar o fluxo, né, do Rio Nilo. Então, várias sociedades acabaram se organizando e se estruturando aqui, tá? Aqui a gente tem o Baixo Egito, né, no norte aqui, né, a gente tem o Baixo Egito, pela questão do relevo da região, e aqui mais ao sul, né, essa parte aqui mais
bege, laranja, enfim, a gente tem o Alto Egito, tá? E as terras férteis, como vocês podem ver, elas estavam nas margens, né? Então, as frequentes cheias, né, e baixas do rio fazia com que as margens desse rio, né, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, as cheias do rio Nilo eram um pouco diferentes das da Mesopotâmia, né, do rio Tigre, do rio Eufrates, né, porque na Mesopotâmia ela não tinha muito um período definido, já o rio Nilo é diferente, porque a gente tem o período, né, das enchentes e das baixas desse rio já mais periódico, então permitiu, né, com que essas sociedades desenvolvessem essas agriculturas. Quando secava, o solo ficava, né, com muito humus, né, trazido pelas correntes das águas, e fazia com que a agricultura se desenvolvesse melhor, tá? Então, o Egito, né, ele fica ali no continente africano, uma pequena parte dele fica no continente asiático, então ele é o que se considera um país transcontinental, tá? Mas quando a gente menciona ele, a gente praticamente fala do continente africano, tá vendo? Uma pequena partezinha aqui nesse mapa, né, que é do continente asiático, tá? Mas a grande parte é do continente africano e fica ali né, foi graças aí ao Rio Nilo, como eu disse para vocês, o fator aí que moveu a organização de todas essas grandes sociedades da antiguidade, os rios, tá bom? Então, como lá na Mesopotâmia nós tivemos a escrita cuneiforme, né, uma forma deles se comunicarem, de registrarem. Aqui no Egito, a gente vai ter os hieróglifos, tá? Que são o uso de símbolos para representar as palavras, né? Da mesma forma que a cuneiforme, tá? E a palavra hieróglifos também é de uma origem grega que significa entalhe sagrado. Dentro dessa escrita, né, a gente tinha umas subdivisões. Uma escrita era mais utilizada pelos sacerdotes, a outra pelo administrativo, né? A outra era uma linguagem mais popular, digamos assim, tá? Mas é a escrita hieroglífica, né, que é característica desses povos que viveram ali nas margens do Rio Nilo. E aí, só ressaltando para vocês, os primeiros registros que se tem de surgimento dessas escritas, né, cuneiforme, dos hieróglifos, eles datam, né, de 4.000 anos antes de Cristo. Então, foi no momento ali que nós temos os registros dessas primeiras civilizações, das formações dessas primeiras civilizações, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de mencionar, e aí eu coloquei aqui sobre o Egito, no entanto, vocês devem colocar na cabeça de vocês que são características desses povos da antiguidade o politeísmo, tá? Então, politeísmo, o que é o politeísmo? É a crença em vários deuses. Então, hoje, né, nós temos religiões monoteístas dominando, não que, né, a gente não tenha aí outras religiões, mas o monoteísmo, ele domina mundialmente, né? Digamos assim que mais de 50% da população são cristãos, né? Acreditam num único Deus, tá? Ou então são muçulmanos, né, são judeus, tá? Então, todas essas crenças, elas são monoteístas. No entanto, na antiguidade, para essas primeiras civilizações, o que prevalecia era o politeísmo. Então, tanto no Egito, quanto nos gregos, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, quanto nos romanos, nós tínhamos deuses, né, que ora abençoava, né, ora amaldiçoava, né, tinha os deuses bons, os deuses que davam castigo, que davam punições também, tá? Então, essas civilizações eram civilizações politeístas, tá? A crença deles eram baseados em deuses, tá bom? E esses deuses, tá, gente, eles assumiam, às vezes, formas humanas, né, que as formas antropomorfórmicas, né, ou seja, o antropomorfismo, né, um humano que
ganha ali o Deus, na mentalidade deles, tem a forma humana, né? E aí tem a forma zoomórfica também, principalmente entre os egípcios, né? Que é aqueles deuses que tinham lá as formas animais, né? Ou seja, a representação animal deles, tá? E a antropozoomórfica, que era tanto homens quanto o animal, né? Então, eles, às vezes, o Deus tinha o corpo de homem, né? Antropomórfica, né? Mas o zoomórfico ali, a cabeça animal, tá? Então, principalmente no Egito, a gente vai ter essa religião com esses viés, né? Do zoomorfismo, né? Da forma animal, do antropozoomorfismo, forma humana quanto animal, e do antropomórfica, né, que é o homem, tá? Ou seja, a forma humana também. E aí tem uma outra coisa que a gente deve ressaltar, que é a política, tá? O Egito é muito bom para a gente fazer esse exemplo, porque o poder estava concentrado, né, ali a maior parte do tempo no Egito, nas mãos do faraó. Então, é uma teocracia, tá? Então, é um governo teocrático que geralmente domina aquelas civilizações ali da antiguidade, tá? Então, o que que é uma teocracia? É um governo que ele domina, né? Que ele é responsável tanto pelas decisões religiosas, tá? Ele representa a religião também, quanto também pelas decisões políticas, tá? Então, a forma de organização dessas sociedades, a sua grande maioria, era pautado na teocracia, aonde os representantes, né, eles assumiam a missão, né, ou seja, o poder teocrático, e também o poder político, tá? Alguns dos deuses, né, egípcios que eu coloquei aí, Amon, Amon-Ra, né, rei dos deuses e criador de todas as coisas, identificado como o deus Sol, tá? Então era o deus supremo. Tinha o Osíris, né, o deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos. O Sete, né, da violência e da desordem. O Anubis, o rei da o deus da morte, né? E uma das coisas que a gente deve mencionar sobre os egípcios também é que eles tinham uma crença no pós-morte, que é uma característica bem importante dessa civilização. Então, eles acreditavam que após a morte, né, haveria uma nova vida. E justamente por essa crença no pós-morte, eles tinham a morte como um grande acontecimento, tá? Não era a civilização, né, essa civilização não entendia a morte como hoje ela é para nós, ou seja, a gente tem a morte como um momento de sofrimento, né, de partida de um ente querido. Então, a morte para eles, ela era, né, um grande acontecimento e deveria ser reverenciado, né, adorado, tinha lá seus rituais, tá? E por acreditar nesse pós-morte, eles desenvolveram uma técnica que até mesmo para a medicina ela ficou muito boa, né, e trouxe avanços, inovações, que foi a técnica da mumificação, né. Então, vocês conhecem, com certeza já viram filmes com as múmias, né, que eram encontrados ali nas pirâmides, que era uma forma de preservar, porque na crença deles, a pessoa, né, ela precisaria, né, estar preservada para a vida ali no pós-morte, o corpo precisaria, né, da vida após morte. Então, era muito comum nas pirâmides a gente ter os faraós, né, que eram eles que passavam pelos processos de mumificação, com muito ouro, né, por isso que as pirâmides, elas foram muito vandalizadas, e hoje quase, né, quando se acha alguma tumba, alguma coisa, já não tem mais nada, porque elas foram alvos de saqueadores durante a história, porque eles invadiam em busca dos tesouros que eram ali colocados nas tumbas, né, dos grandes, dos enterros, né, das mumificações dos faraós ali. Então, basicamente, não se existe mais esses tesouros e também, né, desvendaram aí praticamente todas as pirâmides e as tumbas que existiam, tá bom? Peraí que tem alguém entrando. Quem entra, assina a lista, tá bom, gente? Então, bora lá, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei.
Bem, falando sobre isso, né? Só mencionando, eu acho que tem alguma coisa lá no questionário e lá no texto também sobre a questão da finalidade das pirâmides, né? Então, as pirâmides, elas foram construídas por essas civilizações egípcias e ela tinha esse propósito, né? De servir como túmulos, tá? Para os egípcios. Então, para os grandes faraós ali, a gente teve, né? Servindo nessas pirâmides, servindo como túmulos. Então, foram lá que foram identificados, né, nessas inúmeras pirâmides que foram identificados vários dessas múmias, né, que passaram por esse processo de mumificação, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de algumas características de uma outra civilização, e essa civilização da antiguidade, ela trouxe um grande legado, que até hoje esse legado, ele está presente aí no nosso dia a dia em muitas coisas, né? Na medicina, na história, né? Dizem que o primeiro historiador, o pai da história, ele é um grego, né? Nós também temos, né, a democracia que é herdada, o próprio Jogos Olímpicos, que hoje ainda existe, ele é algo que vem da Grécia Antiga também, né, de uma das cidades gregas também, que era considerado um momento sagrado entre os gregos, tá? Então, essa é hoje em dia, né, ela não alcança mais, né, esse imensidão aqui. No entanto, na época, a Grécia, né, antiga, esse é o mar, né, que compreende, o mapa que compreende aí quais eram as localidades aí da Grécia antiga. E ela estava num ponto que era entre o mar Jônico, né, e o mar Egeu. E aí a gente tinha a Grécia peninsular, essa rosa, a Grécia insular, as ilhazinhas, né, então a Grécia continental, que era essa parte mais ligada ao continente, né? A península é ligada por um pequeno braço, né, ao continente, no lado é tudo é oceano, mar, né? E a Grécia oriental também, né, próximo ali à Ásia Menor, tá bom? Então era uma grande região. Os gregos, eles não se constituíram em império, tá? Eles foram denominados de povos gregos pelos justamente os romanos, né, que conquistaram depois esses povos, tá? E eles são a Grécia, né? Ela era conhecido naquela época como a Elade. O que é Elade? Uma mescla, né, de etnias, culturas, que ao longo do tempo adquiriram certa unidade e constituiu os helenos, isto é, o povo grego. Então, a gente tinha ali nessas localidades, né, diversos povos que se constituíram aí, que se constituía várias culturas, né, várias formas, vários grupos étnicos que vieram de várias regiões também. Então, esses povos, eles com o tempo, eles foram adquirindo, né, a mesma língua, a mesma crença nos deuses. Então, por isso, essa mescla de etnia se originou depois, né, o que a gente conheceu como os povos gregos, tá? Que os romanos depois, assim, o dominaram, né, a Grécia, e aí chamaram esses povos de gregos, tá? É da Grécia, gente, o termo polis, tá? Como eu disse para vocês, ela não se constituiu em cidade-estado. As mais famosas polis gregas, que são as cidades-estado, que não se, a Grécia não se constitui em império, né? E sim cidades-estados. Então, existia várias cidades que tinham suas próprias autonomias, né? Suas próprias diretrizes políticas, a forma de governo. Então, cada cidade se autogovernava, tá? Então, essas cidades gregas, elas eram conhecidas como as cidades-estados, que eram ali as cidades independentes. Então, não existia um governo centralizado na Grécia Antiga, e sim polis grega, né, que eram as cidades-estados, as cidades independentes. As mais famosas dessas cidades eram Tebas, Eritéria, né, Messênia, desculpa, deixa eu só, que às vezes é aluno querendo entrar, tem um aluno falando comigo, mas depois eu falo com ele. Esparta, Atenas, né, Messênia, Corinto, tá?
Dessas cidades aqui, muitas das que geralmente são cobradas em provas, em Enem, são com destaque para as cidades-estados de Esparta e Atenas, tá? Porque durante muito tempo, essas duas cidades, elas foram, digamos que, a cidade que exerceu um forte domínio, né, no mundo grego, tá? E também tinha suas formas organizacionais, Esparta muito conhecida pelo militarismo, de Atenas é mais conhecida pela democracia, né, pela intelectualidade, tá bom? Então, Esparta e Atenas, quando falamos de Grécia Antiga, são as cidades que se destacam, tá bom? Os povos gregos, né, eles chamavam todos aqueles povos que habitavam as suas fronteiras de bárbaros. Então, bárbaros naquela época, na antiguidade, eram os povos que não falavam a língua grega, né, não falavam o grego e não tinham também a cultura grega. Então, todos aqueles povos que não falavam a língua, que não tinham a cultura grega, os gregos os chamavam de povos bárbaros, tá bom? Assim como outras civilizações, os gregos, eles eram povos politeístas também. Então, como eu citei lá atrás para vocês, hoje os Jogos Olímpicos, eles são herança dos povos gregos, tá? Eles foram praticados pela primeira vez em 776 anos antes de Cristo, na cidade de Olímpia, né? Daí era uma cidade-estado grega. Então, daí o porquê do nome, né? Jogos Olímpicos, e esses jogos, eles eram realizados em honra ao Deus Supremo, né, que era o Deus mais importante lá para os gregos, que era em honra a Zeus, tá? E nesse momento, para vocês terem uma ideia, muitas dessas cidades, estados, por elas serem independentes, por não terem um governo centralizado, elas se guerreavam entre si, tá? E nesse momento de guerra, se ia acontecer, se fosse época ali dos Jogos Olímpicos, né, de acordo com o calendário que eles tinham, se fosse época dos Jogos Olímpicos, todas as guerras que estavam acontecendo entre eles, elas tinham que respeitar, né, devido à crença que eles tinham, que era muito forte nesses deuses, o momento da trégua sagrada. Então, interrompia-se as guerras entre as cidades, tá? Durante esse momento das Olimpíadas, tá bom? Então, as Olimpíadas, elas aconteceram aí durante muito tempo, elas só foram impedidas no ano de 393 depois de Cristo, tá? Pelo imperador romano Teodósio I, que havia se cristianizado, né? Ele se tornou cristão, porque os romanos também, eles eram na sua origem politeístas também, muito influenciado pelos gregos, que houve essa conquista, então houve uma mescla da cultura grega dentro dos povos romanos, tá? E aí também muitos deuses que tinham nomes gregos, né, acabaram se tornando deuses romanos com outros nomes também. Mas, com o tempo, né, nós tivemos aí o surgimento do cristianismo lá em Roma. E aí, o próprio imperador romano, né, ele se tornou cristão e declarou o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, a partir desse momento, ele começou a também fazer as perseguições contra as religiões que tinha essas diversas adorações aí em outros deuses. Então, foi em 393 que o imperador romano, né, ele manda fechar o templo de Zeus. Então, a partir do ano 1393, as Olimpíadas, elas se encerram, tá bom? E aí a gente só vai ter de novo Olimpíadas já no século XIX, no final do século XIX, que são conhecidos como os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre Esparta, só algumas características também sobre Atenas, tá? Então, Esparta já era localizada naquele mapa anterior na Grécia peninsular, uma cidade militarista, tá? Então, a sua constituição, né, a gente quando vê muitos filmes relacionados a Esparta, era de uma juventude de crianças que eram treinadas para lutarem ali no exército, tá? Então, eles eram guerreiros, né?
uma cidade muito militarista, tinha um governo oligárquico, né, e eu trago o conceito de uma oligarquia para vocês, né, então a gente tem um grupo reduzido de pessoas que dominam, né, de acordo com seus interesses. Aqui no Brasil a gente teve a oligarquia do café com leite, né, então lá em Esparta também, naquela época da antiguidade, a gente já tinha grupos, pequenos grupos, que ditavam as regras de acordo com os seus interesses, né, seus interesses comerciais, religiosos, enfim. Tá? E o principal objetivo da sociedade espartana era fazer cidadão modelos de soldados, né, no exército. Então, por isso, esse viés de Esparta, por ser uma sociedade tão militarista, tão militarizada, tá? Tinha uma economia bem pautada na agricultura, tá? A outra cidade, né, que geralmente a gente vê muito comentar, é Atenas. Atenas, ela é conhecida como o berço da democracia, aonde, né, nós tivemos pela primeira vez né, na história da humanidade uma sociedade falando sobre um governo que era um governo democrático, mas vocês devem entender que para aquela época, né, onde a gente tinha as teocracias, um único governante que dominava a política, que dominava a religião, né, as oligarquias, que era um grupo ali que se formava, falar em democracia, onde aquelas pessoas, todos que eram considerados cidadãos, e aí o todos vocês devem se atentar aqui, porque não eram todos de mulheres, de estrangeiros, de escravos, que participavam desse processo democrático, que tomava as decisões, tá? Ou seja, nós tivemos Atenas como sendo uma cidade de destaque por ser lá que foi falado pela primeira vez e praticado a democracia. No entanto, essa democracia, né, que foi praticada em Atenas, não é a democracia que nós conhecemos hoje, né, que, ou seja, a partir de 18 anos você vota, de 16 até mais 18, obrigatoriedade, né? De 18 anos você vota, independentemente de condição social, né? De quanto você ganha, né? De cor, enfim. Tá? Lá em Atenas, não, a gente tinha as exclusões, era uma democracia excludente. Quem podia participar eram somente aquelas pessoas que eram considerados cidadãos atenienses, tá? Quem eram os cidadãos atenienses? Mulheres não eram, tá? Escravos também não eram. Os estrangeiros que habitavam lá em Atenas também não eram. Então, os cidadãos que eram considerados, né, que podiam participar das decisões nas praças públicas, né, que aconteciam as grandes assembleias públicas para poder propor projeto, votar projeto, né, e aí é claro que tinha os representantes, né, para que compunham lá os conselhos máximos, né, mas as pessoas que eram consideradas cidadãos podiam participar dessas reuniões em praças públicas, né, indicar projetos, propor projetos e fazerem votações também, eram somente os homens adultos, maiores de 21 anos. E esses homens, não era qualquer homem também, tinha que ser filhos de pai e mãe atenienses, tá? Mas eles tinham diferentes condições econômicas, então é algo que foi democrático para essa época, onde geralmente quem detinha o poder político era somente pessoas que tinham, que dominavam o cenário econômico, e aí lá em Atenas não, pessoas de diferentes condições econômicas, desde que fosse homem maior de 21 anos e filho de pai e mãe ateniense, tá? Então, foi uma revolução para essa época, né, essa questão da democracia. Era uma democracia direta. Nós, hoje em dia, aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia indireta, a gente elege nossos representantes para poder votar os projetos lá na Câmara, no Senado, né, para propor políticas aí. Lá, não, ela era direta, você mesmo propunha, você mesmo podia participar e podia votar os projetos, tá? Então, ela era uma democracia direta, diferente da que nós vivemos aqui hoje, tá? A democracia, ela foi ganhando, né, a partir desse momento, ganhando um corpo, né?
nas inúmeras sociedades, tá? Então, basicamente, as sociedades, elas eram compostas por esses cidadãos, que eu já mencionei quem eram, os metecos, né, as pessoas que viviam em Atenas, mas não haviam nascido na cidade, né, então os estrangeiros, né, sem direitos políticos também, e os escravos, e aqui eu já menciono para vocês, é importante a gente falar sobre esses escravos, não só em Atenas, mas o que levavam essas pessoas a serem escravos, tá? Então, os escravos da antiguidade, né, não é bem aquele escravo que a gente é acostumado a estudar em em história do Brasil, aqui que nós tivemos, né, escravidão, longos séculos de escravidão brasileira, dos africanos, dos indígenas também, mas geralmente, né, os escravos daquelas sociedades antigas, eles eram prisioneiros de guerra, né, comprados de estrangeiros nos mercados de escravos, filhos de escravos, né, que já viviam na cidade, pessoas que não conseguiam pagar dívidas também se tornavam escravos, tá, nessas sociedades. Outra grande civilização, né, a civilização romana, e aí tem um mito, que eu nem vou falar muito aqui a respeito, né, sobre esse mito, sobre como se deu a criação de Roma, então, os dois gêmeos, né, o Rômulo e Remo, que foi alimentados por uma loba, né, eles eram filhos ali de deuses, tem esse mito acerca de como que se formou como que Roma, né, foi construída, tá? Roma, gente, eu vou só mais citar aqui os períodos que é importante vocês saberem. A história romana, ela se divide em 3 momentos: a monarquia, tá? A república e o império. E aqui a gente termina em 476 depois de Cristo, né, depois do nascimento de Cristo, o período que a gente considera como Idade Antiga. Então, a partir desse momento aí, a gente tem, né, surgindo a Idade Média, tá bom? Então, vamos lá. A monarquia de 753 a.C. a 509 anos antes de Cristo. Nós temos também, assim como Mesopotâmia, assim como Egito, né, como a Grécia, né, uma mescla de povos aí na constituição dessa civilização, tá? Então, entre esses povos, italiotas, etruscos, gregos também, né, e aí a lenda, né, do Rômulo e Remo como sendo algo mitológico, é a parte mitológica que fala sobre a criação, né, o surgimento de Roma. Então, uma parte mais lendária que prevalecia muito entre os romanos, tá? Essa questão do mito, das lendas. Inicialmente, a política deles era o rei, né? Então, a gente tinha a monarquia, o rei tinha um senado, tinha uma assembleia também composta por pessoas importantes da sociedade, e a sociedade era dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios, né, era uma pequena parcela, mas era a parcela rica, os proprietários. Os plebeus já eram aqueles mais pobres, que não detinham as posses das terras, né, mas era a parcela mais populosa da sociedade romana, tá? Os clientes geralmente prestavam serviços para os patrícios, né, e viviam na dependência deles, e os escravos, prisioneiros de guerra, as pessoas presas, né, escravizadas por dívidas, enfim. Tá? A monarquia, ela chega ao final, né, e tem um conflito entre patrícios e o rei, né, entre a classe dominante ali e o rei, que culmina com a expulsão do rei de Roma, né? Então, a partir desse momento, a gente tem um governo também, né, a república, que era para ser a coisa de todos. Então, a democracia grega, né, a república aí romana. Então, são legados dessas civilizações, tá? Então, república, né, que vem de res publica, que é a coisa de todos, o significado no romano, né, ela era composto de senado, mais 2 magistrados, né, e tinha todos esses funcionários que legislavam, né, ou justiça, questão de censo, administrativas, tá bom? E é esse momento da república que a gente tem os plebeus conquistando, né, alguns direitos lá em Roma, tá? Então, a gente tem lei das 12 tábuas, né, que foi uma lei proposta nesse momento,
aonde a gente tem algumas inovações para os plebeus, tá? Lei Canuleia, questão de casamento, tá? Que antes os patrícios eram proibidos de se casar até com os plebeus também. Fim da escravidão por dívida também. Nesse momento da República, tá? Nós tivemos Roma conquistando um vasto império, tanto é que o mar Mediterrâneo conquistou um vasto território, né? Tanto é que essa conquista territorial faz com que os romanos eles comecem a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Que é o quê? O mar é nosso, ou seja, eles conquistaram uma região tão grande, né? Muitos desses povos que a gente mencionou aqui foram conquistados pelos romanos. Então, eles conquistaram praticamente, né, todo o Mediterrâneo, e aí eles começaram a ter um momento aqui que eles falavam que era o Mare Nostrum, se referindo ao Mediterrâneo, tá? Muitas dessas, tivemos consequências, né, essa conquista, essa expansão territorial. Influência cultural e grega, né, quando houve a conquista ali daquele local onde tinha, né, uma forte cultura grega naquele momento, nós tivemos a influência cultural grega, tanto é que os próprios deuses gregos, eles foram, né, exportados, né, os romanos importaram também muitos desses deuses da cultura grega, tá? Roma teve um grande enriquecimento comercial nessa época. Os patrícios eles se tornaram, né, maiores ainda latifundiários, escravocratas, né, porque tinham diversos presos oriundos aí às guerras, né, aos prisioneiros de guerra, e foi nesse momento também que se começou a ter uma profissionalização do exército, ou seja, se ter um salário para aqueles que começavam ali os embates a lutar, né, a favor da incorporação de mais território no exército romano. Então, a gente começa a ter o exército como uma profissão, tá? E mais ainda o empobrecimento dos plebeus nessa época. Depois a gente vai ter o período do Império, que é de 27 anos antes de Cristo, né? Então, é um período que logo na sequência a gente vai ter o nascimento de Jesus, né? E aí, após esse momento, como eu falei lá atrás, Roma, que era considerada politeísta, ela vai se tornar uma monoteísta, né? Um tempo depois, pelo imperador romano da época, tá? Então, o período do Império é um período marcado pelo governante supremo de Roma. Então, a gente tinha a figura do imperador, mas a gente tinha também a manutenção do Senado, que estava ali governando em parceria. As características principais desse Império Romano foi um momento de paz romana. Então, foi um momento que não se teve, foi o momento da República, não, foi um momento, né, de conquistas, de guerras, de anexação territorial, mas já esse momento do Império, não, é o período conhecido como Pax Romana, que é o período aonde as guerras cessaram, né? Então, até isso impactou muito a economia romana, porque o número de escravos começou a diminuir, tá? E isso depois vai gerar também crises, alguns desenvolvimentos de alternativas para que não se perca mão de obra naquele momento, tá? Nesse momento também, né, se tem a moeda comum romana, né, então muito comum aquelas moedas, né, com o rosto dos imperadores romanos, tá? Construção de estradas, generalização do direito, então o direito ele começou a tomar maiores, né, áreas, porque o direito ele é uma herança, é um legado dos povos romanos também, então o Fórum Romano, né, então ele começou a se propagar, né, a ganhar mais corpo, né, as leis começaram a ser mais redigidas, de acordo com o que se entendia, né, pelo que seria legal ali naquela época. Então, como eu mencionei, a queda do número de escravos nesse momento foi grande do Império, e as desigualdades, elas sempre foram muito presentes em Roma, né, até pela questão da divisão social da sociedade. E se tem uma política que é conhecida, né, a política do pão e circo. Então, essa política ela foi instituída pelos imperadores da época para tentar aliviar as tensões sociais na época. Tá? Então, as autoridades romanas, elas distribuíam alimentos, né, para saciar a fome da população.
E entre esses principais alimentos a gente tem a questão do pão. E aí eles promoviam inúmeros espetáculos públicos, né? O circo, luta de gladiadores, ou seja, escravos lutando com leões ferozes, né? Muitos cristãos, né? Se tem registro que muitos cristãos, naquela época onde inicial que o cristianismo ele foi perseguido pelos imperadores romanos, só depois que ele é aceito e se torna a religião oficial, eles eram mandados para as arenas para lutar, né, para serem devorados pelos leões, tá? Então, um grande monumento, né, que é o Coliseu, que foi palco também dessas lutas entre os gladiadores, de espetáculos públicos e tudo mais, ele é uma construção romana, tá? Então, Roma também deixou um grande legado em termos do direito, das construções monumentais, tá? E também dessa questão da República Romana, tá bom? Nós tivemos a crise, né, do Império, por algumas questões, né, tentando combater crises, aumentaram-se impostos, falta de escravos, instabilidade na sucessão imperial também, né? Mais uma vez, destaque, tradição politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses, somente após aí o imperador ter se convertido ao cristianismo, é que a religião oficial ela passa a ser monoteísta, tá bom? E o Império Romano, ele chega ao fim em 476, o Império Romano, ele chega ao fim em 476, o Império Romano do Ocidente, quando ele é invadido ali pelos povos bárbaros, né? Que viviam ali nas suas fronteiras, tá? É de se destacar que nós temos na nossa sociedade hoje inúmeras coisas que são influências desses povos romanos, o direito, como eu já mencionei para vocês, a literatura, o próprio português nosso, né, que nós falamos, ele é oriundo do latim, né, que era ali a língua romana. Então, o português, ele nasceu do latim, né, da língua romana, tá? Então, é uma herança aí que a gente tem. Tá, gente, eu busquei, eu gostaria só de mencionar para vocês também que nessa época dos povos antigos, a gente vai ter a primeira religião monoteísta como sendo o judaísmo, tá? Então, o judaísmo lá, onde tiveram os primeiros patriarcas, o Abraão, né, ou como sendo aquele que foi, né, o primeiro patriarca. Então, o que era o judaísmo? O judaísmo foi a primeira religião monoteísta do mundo, tá? Então, ou seja, que acreditava num único Deus, em contrário às outras civilizações que existiam naquele momento, que eram civilizações ali politeístas, que acreditavam em diversos deuses, tá? Então, vale se estudar um pouquinho a respeito, ler o texto lá que eu coloquei, o vídeo que eu coloquei a respeito também do judaísmo, dos fenícios, né, como contribuição dos povos fenícios, nós tivemos o alfabeto, eles eram exímios marinheiros, né, ou seja, eles estavam muito voltados para a atividade e justamente por estar muito ligado a essa atividade comercial, os fenícios, eles desenvolveram né, é claro que depois se aperfeiçoou, mas o alfabeto, ele tem essa herança fenícia também, até devido às transações comerciais que eles praticavam muito ali entre os outros povos, eles precisavam registrar de alguma maneira, e uma das formas foi a organização do alfabeto, tá bom? Os persas, povos muito guerreiros, né? Os chineses, os indianos também, são civilizações milenares que tinham as suas divisões, né? Teve as suas religiões também. Então, vale vocês estarem lendo um pouquinho sobre o que eu disponibilizei lá sobre essas civilizações. E, resumidamente, né, não dá da gente saber todos os detalhes, são inúmeras civilizações que viveram naquele período, mas eu tentei trazer para vocês algumas características principais, né? Nem eu sei tudo sobre essas civilizações, mas é o que geralmente se cobra em provas, tá bom? E é isso. O nosso questionário lá, eles tratam sobre essas civilizações que eu falei aqui, o 4 e o 5, tá? Eu acredito que é tranquilo vocês responderem. Gente, se alguém não registrou a chamada aí no chat, por favor,
registro, tá? Eu vou ler quais são os nomes que tá, o Everton, a Kédila, Lucas, Nayanes, Francisco Thiago, Jarisso, Francisco eu acho, né? A Sayonara, isso. É Carlos Andrei, professor. e o Carlos Eduardo, né? Andrei, né? Tá. Sou péssima É de pronúncia. Andrei. Tá bom, professor Andrei. Tá. Então é isso, gente. Se ficou alguma coisa, né? A minha intenção não é que vocês entendam isso e aquilo, período monárquico romano, não é isso. Ninguém nem consegue fazer isso, tá? Então é mais para vocês terem uma visão, né, dessas civilizações, que elas eram politeístas, que também nós tivemos o judaísmo como a primeira religião monoteísta, né, e que deu margem para depois surgir o cristianismo, o islamismo também, né, que são as três religiões monoteístas do mundo. Então, a forma de organização delas, muitas delas inicialmente uma teocracia, né, onde os governantes eles dominavam tanto no campo religioso quanto no campo político, tá? E a questão da escravidão, né, que antes a escravidão nessas sociedades elas eram diferenciadas, não era a que a gente teve aqui por escravidão, tá bom? E principalmente essas civilizações elas se constituíram no entorno dos grandes rios, que eram fatores essenciais, tá, para que houvessem aí o surgimento dessas sociedades, tá? Então é isso, vou deixar agora aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta específica sobre a atividade, sobre conteúdo. Senão a gente já encerra por aqui. E aí eu gostaria de falar para vocês, enquanto isso, se quiserem pode falar, tá? Mas enquanto isso, eu já vou falando aqui que a nossa disciplina, né, só ressaltar, ela termina dia 11 já é sábado, né, gente? Então, por favor, aqueles que estão aí atrasados, digamos assim, tratem de se regularizar, não são atividades difíceis, tá? Temos um pouquinho de mais complexidade, eu quero um pouquinho mais elaborada, a primeira e a segunda, a outra é mais a leitura e a resposta, né, a 4 e a 5, e a 3 e a 6 são questionários, né, objetivos, mas são tranquilos, são atividades super tranquilas. Então, basta uma leitura. Se você tem dúvida, assiste os vídeos que eu coloquei também, né? Que vai ter muita coisa esclarecida. E também estou no WhatsApp, tá bom? E não deixe, por favor, de entregar até dia 11, tá? Tá, professor. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou tentar, assim, na semana que vem, todos aqueles que entregaram, eu vou tentar já dar o feedback. Vou tentar, não, né? Quero na semana que vem dar esse feedback, colocar a nota já para todo mundo que entregou lá, tá bom? Então, na semana que vem, minha missão é essa, já registrar a nota de quem entregou direitinho. Tá? Então, foi um prazer ter estado com vocês nesse primeiro e no segundo bimestre. Não sei como vai ser o terceiro e o quarto bimestre, né? Mas vamos ver aí, talvez a gente siga aí com vocês ainda, tá bom? Vou parar aqui a nossa Tá. gravação e até mais. É, tchau, professor. Tá, Tchau. professor. Tchau. Bom dia. Até mais.